Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo nesta manhã de terça-feira, dia 9 de junho de 2026. São 5 horas e 50 minutos e nós estamos começando mais um momento de intimidade com Deus, conectando nosso espírito ao Espírito de Deus, recebendo mais um dia, então já alinhando a nossa frequência, na frequência do mais alto, o nosso Pai que nos entrega mais um dia, e Ele já preparou esse dia para cada um de nós, para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. A Ti rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, esse Teu amor que é infinito, Ele dura para sempre. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, por nos proporcionar mais um dia de vida. Que nós possamos, Pai, confiar nas Tuas promessas, porque todas elas foram cumpridas. Aguardamos, Pai, ansiosamente pelo Teu reino, que possamos buscar Ele aqui enquanto estivermos em nossa jornada, sempre falando das Tuas verdades, das Tuas promessas. Que assim seja, que assim seja. Lucas Agrônomo, Lucas Monteiro, bom dia, meu irmão. Deus abençoe seu dia. A galera aí de Água Boa, pessoal, gente boa demais. Nosso momento de intimidade com Deus, a gente vai vendo aqui, passando 5 minutos com Jesus, são mensagens de reflexões, que a gente faz. São mensagens diárias, para esse ano de 2026. Nesse dia de hoje, dia 9 de junho, terça-feira, o João Lurque Nogueira traz essa reflexão para a gente, como título de O Cumpridor de Promessa. O Cumpridor de Promessas. Você tem cumprido as suas promessas? Aquilo que você promete está se tornando realidade? Lá no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, Primeiro Gênesis e depois Êxodo, lá no capítulo 19, versículo 8. A gente vê essa passagem aqui do povo de Deus, quando Moisés retira o povo do Egito, E quando eles chegam ao Monte Sinai, nessa passagem está escrito assim: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, o povo prometeu que faria tudo que Deus orientava para eles, tudo que Deus falava. Nós vamos conhecer melhor um pouquinho. Vocês podem estar lendo lá esse capítulo 19,
na do versículo 2 ao versículo 8. Em períodos de eleição, é comum ouvirmos muitas promessas, algumas feitas há anos. Algumas feitas há anos ainda, e que ainda não foram cumpridas. No convívio diário, também ouvimos promessas como sempre estarei ao seu lado ou pode contar comigo. Infelizmente, nem sempre essas palavras se tornam realidade. E quanto às promessas que nós mesmos fazemos. Muitas vezes falhamos em cumpri-las, deixando evidente que não podemos confiar cegamente nas promessas humanas. Deus fez uma promessa aos israelitas e eles se tornaram o seu povo escolhido. Para isso, eles iriam servir somente ao Senhor. Eles ouviram as palavras do Altíssimo e de forma unânime declararam: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 19:8. Combinaram no fio do bigode. Nada mais poderia dar errado. Imagine Deus falando com você, o próprio Deus falando com você, e você prometendo que fará tudo que Ele está te orientando, tudo que Ele está te pedindo. Nada mais poderia ter dado errado, mas deu errado. Aquele povo quebrou a aliança diversas vezes. Repetidamente não cumpriu o que havia prometido. Os israelitas sofreram por isso. Por sua misericórdia, Deus precisou lembrá-los da promessa e resgatá-los muitas vezes. Esse final de semana eu estava comentando, fiz esse comentário sobre exatamente esse assunto aqui. O povo de Deus, hoje com tecnologia, com tudo, o deserto onde esse povo deveria atravessar para chegar à terra prometida é um percurso que, do jeito que eles estavam a pé, era para ter sido feito em 12 dias. 12 dias. E eles demoraram 40 anos para chegar à terra prometida, porque era um povo rebelde e que não cumpria as promessas que Deus tinha lhes falado, o que eles deveriam fazer. Adoravam outros deuses. Imagine Deus falando para você o que você tem que fazer e você promete que vai fazer e não faz. O povo de Deus demorou 40 anos
para chegar na terra prometida. Um percurso que poderia ter sido feito em 12 dias se tivessem cumprido as suas promessas. Por outro lado, a promessa do Senhor não mudou. O plano dele estava pronto no tempo pré-determinado. Deus mandou seu Filho Jesus ao mundo. Como ser humano, Jesus cumpriu a lei e fez tudo o que era necessário. Mais do que isso, ele tomou sobre si, na cruz, a incapacidade humana de cumprir suas promessas. Jesus é o Messias prometido, o Salvador que nos concede perdão e reconciliação com Deus, cumprindo plenamente as promessas do Pai. Promessas, né? Quantas promessas a gente quebra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas Deus não quebra as promessas dele. Todas as promessas foram cumpridas, né? A maior delas, até agora, né, foi ele mandar o seu Filho para salvar todos nós de todos os pecados. E Deus continua cumprindo a promessa dele até hoje, porque o plano de Deus já estava traçado. Ele pode atrasar, pode não chegar naquele momento em que a gente espera, mas com toda certeza o plano de Deus já está traçado na tua vida e vai ser cumprido, a promessa de Deus. Agora preciso que a gente aceite isso, né? E que paremos de quebrar as nossas promessas, né? Aquilo que a gente prometer, esse aqui é o ensinamento, né? Que fica aquilo que a gente prometer, procurar cumprir, né? Porque Deus não quebra as promessas dele. Oremos. Senhor, perdoa-me e perdoa-me por não cumprir as minhas promessas. Ajuda-me a fazer o que é certo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Já é. Você está cumprindo as suas promessas? Estão se tornando verdadeiras? Temos que nos esforçar para isso, né? Então, que nessa manhã a gente reflita sobre isso, né? Sobre o compromisso, né? Da promessa que Deus colocou na vida de cada um de nós, né? Para fazer aquilo que precisa ser feito. Como diz aqui, ajuda-me, ó Senhor, a fazer aquilo que é o certo. E não ficar também acreditando nas promessas, aquelas que são feitas todos os anos na época de política. E no nosso cotidiano normal, nós mesmos prometemos que vamos fazer ou que não vamos fazer determinada coisa e fazemos exatamente o contrário. Então, que a gente possa refletir sobre isso e lembrar que Deus não quebra as suas promessas na nossa vida. Que Ele possa continuar derramando
bênçãos e glória na nossa vida. Uma ótima terça-feira para todos vocês. Beijo no coração, até amanhã.